Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado, antes da Epifania. Amanhã, aqui no Brasil, estaremos celebrando a Epifania do Senhor. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 11, onde Jesus manifesta a sua glória e seus discípulos creram nele. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer, e cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amados e amadas de Deus, a imagem de uma festa de casamento. A festa de casamento relembra a aliança de Deus para com a humanidade. Esta aliança de Deus para com a humanidade é descrita pelos profetas na imagem de um casamento, o casamento de Deus para com a humanidade. E o Evangelho inicia dizendo: a mãe de Jesus e seus discípulos, a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Mas, amados e amadas de Deus, se percebermos bem, Jesus de convidado, ele vai se tornando o personagem central desta festa de casamento, dessas núpcias. O que vem a faltar nessas núpcias? O vinho. O vinho, amados e amadas de Deus, é a imagem dos dons messiânicos. O vinho relembra aqui os dons de Deus. O vinho vindo a faltar talvez significasse o final do Antigo Testamento, o início do Novo Testamento, do ministério de Jesus, antes ali do ministério de Jesus, onde se vivia uma secura de profetas, onde parecia que o céu estava fechado. O vinho veio a faltar. E o que dizem então, o que diz a mãe de Jesus? A mulher: eles não têm mais vinho. Quer dizer, parece que o céu está fechado, parece que Deus não está falando mais, parece que nós estamos vivendo a falta dos dons de Deus, dos bens de Deus. E Jesus responde então: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Quer dizer, não chegou a hora ainda da minha manifestação. A hora de Jesus no Evangelho de São João é a sua morte de cruz. Ali chega a hora, ali se manifesta a hora de Jesus. Mas a mulher, a sua mãe, ela disse para os que estavam servindo, fazei tudo o que ele vos disser. E ali estavam, diz o texto do Evangelho, 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer, e cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Eram talhas grandes. E o que diz Jesus?
enchei as talhas de água. E os servos enchem. E Jesus diz, agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levam. Diz o texto do Evangelho, o mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Amados e amadas de Deus, a imagem aqui dos servos. Os servos são aqueles que enchem as talhas, os servos são aqueles que levam para o mestre-sala. O mestre-sala não sabe de onde veio o vinho, mas os servos sabem. Quem são esses servos? A palavra usada é a palavra diáconos, é o discípulo. O discípulo é o servo. O discípulo é aquele que serve. O discípulo é aquele que viu. O discípulo é aquele que experimentou. O discípulo é aquele que sabe de onde veio o vinho. Ele sabe que Jesus é aquele que dá o vinho e que dá o vinho bom. Amados e amadas de Deus, todos nós somos servos. Todos nós, nessa festa de casamento de Deus com a humanidade, todos nós somos discípulos, somos servos, somos testemunhas. Os discípulos aqui, os servos testemunharam que Jesus tinha transformado a água em vinho. Nós também somos testemunhas hoje, testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do seu amor, testemunhas que somos chamados hoje a falarmos, a anunciarmos, a testemunhar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor continua fazendo na nossa vida. Que esse texto do Evangelho nos ajude a sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Maria, invocada por nós como Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.